Fala galera, seja muito bem-vindo no nosso canal. Eu sou o Matheus e hoje nós vamos dar sequência a mais um vídeo da nossa série Histórias da Bíblia. E eu quero contar para vocês a história de Isaac e de Rebeca. Isaac foi o filho de Abraão, como nós vimos no episódio anterior. E hoje já quero contar para vocês que Isaac conseguiu uma esposa. Ele conseguiu uma esposa com a idade de 40 anos e foi uma maneira muito bela que aconteceu. O Abraão, ele decide enviar um servo até a sua cidade natal, na cidade natal da sua esposa, de sua esposa Sara. E lá no meio da sua parentela ele encontra uma esposa para Isaac. Deus dá favor a esse servo e acontece diversos sinais e ele tem o favor de Deus ali e consegue uma mulher para Isaac. E a história de Isaac, então, junto com Rebeca, inicia com 40 anos. E nesse meio tempo, Deus abençoa Isaac e Isaac herda tudo de Abraão, todos os bens, inclusive as promessas que Deus tinha feito para Abraão se continuará através da vida do seu filho Isaac. Só que tem um grande problema nisso tudo. A história nos conta que essa mulher que recebeu o favor de Deus para ser esposa de Isaac, ela era estéril. E nós vamos observar que neste momento que Isaac ele descobre que Rebeca era estéril, ele tem uma atitude muito bela. Nós vamos trabalhar nessa atitude que Isaac teve nos próximos segundos. É engraçado pensar que Deus nos dá certas ideias, certos sonhos e promessas, mas às vezes parece que falta o elemento principal. Às vezes falta o recurso certo, às vezes falta a inteligência necessária suficiente ou a criatividade suficiente para vencer o comércio, enfim. E com Isaac não foi diferente. Deus havia entregado a ele uma promessa que veio a início do seu pai, que ele seria o homem, o pai de multidões. Abraão seria o pai de multidões e Isaac daria continuidade a essa promessa. Porém a sua esposa era estéril. O ponto principal, que era ter uma esposa que pudesse gerar, não se encaixou no casamento de Isaac. E ele se encontra com uma dificuldade imensa. Como dar sequência a uma promessa, sendo que ele não tem o elemento principal? E Deus, ele é soberano. Deus sabia que Rebeca era estéril. Deus, ele é o conhecedor sobre todas as coisas, mas mesmo assim ele deu favor ao servo de Abraão para que ele encontrasse uma mulher ideal para Isaac. E essa mulher ideal, mesmo Deus sabendo que era estéril, mesmo sabendo que era contrário àquilo que ele tinha prometido para Abraão, ele dá favor e ele permite que essa mulher fosse encontrada pelo servo. E além disso, os seus parentes permitem que ela tome essa escolha de ir ou não ir, e ela escolhe ir. E eu acho muito interessante, porque nesse episódio nós vamos ver que Deus dá algo para Abraão, que ele poderia tomar escolhas diferentes. Uma escolha que seria a partir de uma força dele, uma atitude que ele tomaria as forças indo da maneira que ele queria ir, ou ele escolheria teria uma outra atitude, uma atitude de buscar o coração de Deus e entender: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor me deu favor para casar com uma mulher, sendo que essa mulher não cumpre os requisitos básicos para o cumprimento da sua promessa? Eu não sei se você já se deparou com uma situação parecida com essa de Isaac, de Deus te dar algumas promessas, de Deus colocar alguns sonhos em você e você olhar para dentro de si e falar: nossa, mas eu não consigo, ou nossa, eu não tenho algo que é uma peça fundamental para que essa promessa se realize, ou para que este sonho se concretize. Eu não tenho isso, essa coisa eu não tenho. Como eu vou fazer? Como eu vou cumprir essa promessa? Como essa promessa vai chegar até mim? E
E nesse episódio de Isaac, a gente vê que Isaac tinha essa dificuldade. Deus, você me deu uma promessa para o meu pai, eu tenho que dar sequência a isso que o Senhor disse, mas como, Deus? Como eu vou fazer? E naquela época a gente sabe que, pela cultura que eles viviam, um homem poderia ter outras mulheres, ele poderia se deitar com as concubinas da sua esposa, mas Isaac, ele não opta, ele não escolhe por um fazer humano, pelas suas próprias forças, conseguindo ferramentas para a realização da promessa. Ele escolhe uma outra coisa, ele escolhe entender o coração de Deus. E é nisso que eu quero conversar com vocês. Sempre nós vamos ter duas opções. Uma opção que é fazer com a nossa força, que é fazer com métodos humanos, que é fazer com estratégias que são humanas, ou a gente pode escolher entender o coração de Deus. Deus, qual é o seu coração? Deus, o que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? E trazer a lembrança de Deus, trazer Deus para aquilo que estamos vivendo e deixar que Ele faça parte também dessa promessa. Eu percebo que Deus, Ele é alguém que não apenas promete, mas Ele quer fazer parte da realização dessa promessa. Ele quer contribuir para que a gente realize isso que Ele quer que a gente realize. E é muito interessante que Isaac, ele intercede pela sua esposa. Nos versículos 21 vai dizer: Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Então a gente percebe que Isaac, ele intercedeu pela sua esposa, e Deus o ouviu. Deus ouviu a intercessão de Isaac. Deus, ele tem prazer em ouvir. Deus, ele tem prazer de ouvir o que a gente está falando. E o poder da intercessão é isso, trazer a opinião de Deus, trazer Deus, vem fazer aquilo que o Senhor prometeu. E Deus ouve a oração, a intercessão de Isaac e concede à sua esposa uma gravidez, e ela fica grávida. E eu quero dizer para você hoje que há poder na intercessão para o cumprimento da promessa. Você pode incluir Deus na realização da promessa que Ele mesmo te fez. Você pode atrair Deus para que Ele faça aquilo que Ele mesmo pediu, que Ele mesmo prometeu. E você obviamente vai ter papéis para o cumprimento, mas Deus, ele também quer contribuir para isso. E eu deixo essa mensagem para você: busque a Deus, ore incessantemente, busque o coração do Pai sobre todas as situações que você está vivendo, e tenho total certeza que Ele é um Pai bom, Ele é um Deus bom, que não te dá algo que é prejudicial a você, mas conhecendo o coração dele, você vai entender como se posicionar e como atingir aquilo que Ele quer que você atinja. Então, que Deus te abençoe, agarre essa verdade no seu coração e viva plenamente para agradar a Ele, para alegrar o coração dele. Amém? Deus te abençoe.